Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Para nossa alegria, mais uma vez conosco hoje, Raul Teixeira. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Raul, hoje, mais uma vez, vai nos auxiliar no esclarecimento de algumas questões encaminhadas pelos telespectadores. Raul, sendo Deus tão bondoso e justo, por que ele permite que tantas pessoas passem por tragédias, sendo elas boas ou más? Isso depende muito do que nós estamos chamando de tragédias. Naturalmente que a falta do entendimento das leis que regem, que regulam a vida humana, para nós tudo passa como se fosse uma grande tragédia. Perder o corpo, por exemplo, num fenômeno sísmico, num fenômeno climatológico, num episódio da natureza qualquer, para nós é uma grande tragédia. Mas não podemos esquecer que o nosso planeta é um planeta muito jovem. É um planeta que, segundo os astrofísicos, os astrônomos, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. É um planeta jovem, muito jovem. E certamente ele tem o seu corpo telúrico, o seu corpo ciclópico, a sua massa, vivendo as transformações necessárias a um corpo sideral tão jovem como ele é. Então, no seu núcleo, no seu NIF, nós temos substâncias líquidas ainda, e disso temos testemunhos cada vez que rompem vulcões e atiram fora os magmas, as substâncias líquidas que escorrem, prendendo fogo, incendiárias por onde passa vão queimando, mostrando as altíssimas temperaturas em que essas substâncias, basicamente níquel e ferro, se acham na intimidade do planeta. Temos uma camada muito fina de crosta sólida. E então a divindade permite que esse planeta, sofrendo as suas transformações naturais, porque é um planeta novo, tenha sobre seu dorso, sobre sua crosta, um nível de espíritos, de criaturas que precisam desse planeta como ele é. Por que razão? Porque os fenômenos da natureza, eles têm duas grandes finalidades. A primeira dessas finalidades é fazer com que nós desenvolvamos intelectualmente. É graças à existência desses fenômenos naturais, os vendavais, os furacões, os tremores de terra e tudo mais, que as nossas ciências avançam, que a nossa tecnologia avança. Se nós hoje ouvimos falar em sismógrafos, se hoje nós temos pluviômetros, se hoje nós temos umas tantas outras ferramentas de medição e de avaliação desses fenômenos e um conhecimento teórico bastante avançado, é porque o ser humano, representado pelos cientistas, se debruçou sobre essas ocorrências a fim de dar-lhes uma explicação. Ora, então o primeiro objetivo dos fenômenos que a gente encontra sobre a Terra é desenvolver o nosso lado intelectual, a nossa ciência das coisas, o nosso conhecimento das coisas. E o outro sentido, o outro objetivo é permitir que nós resgatemos os equívocos, os erros que tenhamos perpetrado e que a consciência nos cobre uma correção mais abrupta, mais forte, mais intensa, de modo que, dessa maneira, um mundo de provas e de expiações se configura muito bem, porque quando esses fenômenos nos ensejam a aprender, caracterizam o mundo de provas, o mundo escolar. Quando nos permitem resgatar dívidas, pagar débitos, sofrer, caracterizam o mundo expiatório. Então, Deus não provoca tragédias, Deus promove os fenômenos da natureza. E que só são tragédias na medida em que nós não os entendemos. É óbvio que ninguém fica feliz, ninguém fica contente quando vê seus entes queridos ou as outras pessoas do mundo sendo arrastadas por um vendaval,
por um aguaceiro, por uma torrente muito forte, ou sejam eliminadas por uma faísca elétrica no meio do quintal, no meio da plantação, do pasto. Claro que isso nos comove, que isso nos sensibiliza, que isso nos faz sofrer moralmente. No entanto, temos que nos perguntar qual a razão pela qual Deus nos coloca neste mundo. Ele sabia, ele sabe de tudo quanto esse mundo ainda precisa passar em termos geológicos, em termos climatológicos, em termos naturais. E por que é que nós estamos aqui? Pelas necessidades que nós temos, bastante intensas, de aprender para que sejamos deuses de fato, como propôs Jesus, e para resgatarmos as dívidas que temos diante da consciência universal. Desse modo é que Deus permite que nós soframos, mas permite que nós sejamos felizes, permite que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. Imaginemos um pai que tenha um filho com uma séria lesão e o médico diga para que ele fique bom dessa lesão tem que sofrer uma cirurgia. Será uma cirurgia delicada, demorada, um pós-operatório bastante difícil, mas é a grande saída para a saúde. Não existirá pai que impeça que esse filho sofra essa cirurgia, por mais dolorosa que seja a fase do pós-operatório, por mais delicado que seja o tratamento terapêutico, por mais difícil que seja a cirurgia. Então nós começamos a pensar que se o ser humano é capaz de expor o seu ente querido a um tratamento drástico, difícil, como saída para obter a saúde, imaginemos o Criador, que sabe que o nosso corpo físico é temporário, ele é um instrumento para o nosso progresso. Mas o sentido da vida, o objetivo da divindade, não é o nosso corpo físico, é a alma imortal que nós somos, é o ser eterno que nós somos. Por isso nós perdemos o corpo, mas não perdemos a vida. A tal ponto que Jesus Cristo nos disse: não temei aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem contra a alma. Porque a alma é que é o ser imortal. De modo que estejamos vivendo na Terra com essa responsabilidade de sermos a cada dia tão nobres, tão trabalhadores, tão operosos, que ele possa ser o nosso último dia. Então nos propõe os benfeitores que a cada dia nós vivamos com a alegria do primeiro dia e com a gravidade, a seriedade do último dia, porque ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que teremos que responder ao chamado de volta. Raul, você mencionou na sua fala sobre o desenvolvimento científico do espírito e o desenvolvimento moral. O que se dá primeiro, o científico se dá primeiro, Raul? Normalmente, o desenvolvimento intelectual da criatura humana é o que vem primeiro. Por uma razão antropológica, Coelho. Exatamente porque quando temos as notícias dos homens que começaram a habitar a Terra, os homens primitivos, os homens da caverna, eles tiveram primeiro contato com as suas necessidades pessoais. Necessidade de automanutenção. Eles precisavam comer, beber, se proteger do frio, das intempéries, dos animais. Então, as primeiras faculdades que se desenvolveram no ser humano primitivo foram as atividades intelectuais. Ele precisava aprender a pescar, aprender a caçar. Ele tinha que avaliar a distância que o animal estava da sua flecha, da sua lança, que a ave estava da sua flecha, da sua lança, que o peixe estava dentro d'água. Ele teve que descobrir as leis da física que regem a ótica, porque o peixe que ele via num lugar não estava propriamente naquele lugar. Então, nós começamos a ver que todos os desenvolvimentos iniciais do homem primitivo no planeta foram em nível intelectual. Então, isso determinou que o desenvolvimento intelectual nascesse primeiro, viesse primeiro, por necessidade do ser humano de adaptação ao planeta. Após isto, então, é que começam a surgir os pensamentos reflexivos e nasce a concepção moral, o comportamento moral, que os gregos chamaram de comportamento ético, de procedimento ético, o lugar mental, o lugar psicológico onde nós nos situamos.
a tal ponto que os gregos chegaram a chamar a ética de morada. Para eles, a ética também representava a morada, o lugar onde se vive, e em termos psicológicos não deixa de ser. Nós vivemos mentalmente dentro do contexto de moralidade que a gente admite, dentro do contexto ético que nós acatamos, de modo que a ética é de fato a nossa morada. Então, naturalmente, pensando nisto, nós desenvolvemos o lado intelectual primeiro. Quando no Livro dos Espíritos Allan Kardec indaga sobre isto, nós podemos achar isso lá na pergunta 780, quando ele quer saber se o homem se desenvolve ao mesmo tempo intelectualmente e moralmente. E os imortais dizem que não. O desenvolvimento moral não acompanha para e passo o progresso intelectual. Primeiro se dá o intelectual. Em seguida, o moral. Por que razão? Porque para que tenhamos progresso moral, nós temos que aprender a discernir, a distinguir, a fazer eleição, a separar o bom do mal, a saber o que é bom e o que é mal. Temos que ter juízo de valor. E isso nós não conseguimos sem o conhecimento intelectual. Daí então é que antes de nós desenvolvermos o lado moral, nós desenvolvemos o nosso trato intelectual. Primeiro a gente sabe para depois fazer escolhas intelectualmente dignas e moralmente corretas. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, que ideia se pode fazer de moral, eles responderam: moral é a regra de bem proceder, isto é, a de distinguir o bem do mal. Quando o indivíduo já consegue distinguir o bem do mal, o certo do errado, o é do não é, ele já tem um desenvolvimento moral para poder fazer isto. De modo que as duas coisas são importantíssimas: o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Agora, hoje se a gente for se recordar aí dos últimos anos, a humanidade como um todo teve um desenvolvimento científico bastante grande. E o moral, nem tanto, né? Muitas pessoas reclamam ou encaminham e-mails falando sobre isso também, né? A gente vê que os problemas sociais parece que se agravam a cada momento. Isso tem alguma coisa a ver com a transição planetária, o momento que a Terra vive, Raul? Isso tem a ver, sim, com o momento que a Terra vive, mas não é verdade que a questão moral esteja tão em segundo plano. A grande questão é que as mídias, de maneira geral, dão destaque ao mal, dão destaque ao escandaloso, dão destaque ao erro, àquilo que vende. E aquilo que vende é porque gera interesse nas pessoas, o escândalo. Se fala a respeito das crianças que são estupradas, que são violentadas. Todos os dias nós ouvimos isto, vemos isto em todos os aparatos das mídias. No entanto, ninguém cogita das famílias inumeráveis que adotam crianças, dos médicos que atendem de graça as crianças nos seus consultórios, do Dr. Pitangui, que abre a sua clínica no Rio de Janeiro para atender periodicamente as pessoas de graça, sem receber nada. O bem não tem valor. Ninguém dá notícia de um jovem favelado que estudou, que se formou, mas dá notícia do jovem favelado que usa drogas, que vende droga, que assalta na rua. Então vejamos que o problema não é que o bem não exista, é que o mal está muito destacado. Se aprendeu a glamorizar o mal de tal maneira que você não ouve mais notícias boas. E aí o que acontece? Quando alguém acha uma carteira de dinheiro e devolve, isso é notícia de televisão, isso é notícia de rádio, isso é notícia de jornal. O que deveria ser a regra virou a exceção. E as pessoas passaram a adotar o discurso: achado não é roubado, desde que o achado não tenha identificação. Mas o indivíduo acha uma carteira com o documento da pessoa, então ela sabe de quem é. Mas justifica-se por essa proposta materialista que está vigendo nessa atualidade do mundo. De maneira que o bem precisa se mostrar mais. Daí, quando se perguntou no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta que recebeu o número 932, por que é que o mal avança tanto na Terra
em prejuízo do bem, os espíritos responderam a algo muito interessante e curioso. Por culpa dos bons. Porque os maus, dizem eles, são ousados e intrigantes, enquanto os bons são tímidos. No dia que estes quiserem, preponderarão. E é isso que a gente vê. Quando nós queremos fazer uma coisa boa, a gente morre de vergonha. O que vão dizer de mim? Eu vou sair de noite, eu não posso mostrar, não posso dizer. Mas o indivíduo que faz o mal, ele assalta no meio do dia, bota todo mundo deitado no chão, ele prende todo mundo no banheiro, ele está pouco se lixando para a câmera que está filmando. Então, o mal é ousado e intrigante. E o bem é tímido. Então, nós verificamos que essa é uma realidade deste momento planetário. Nós estamos acompanhando só escândalos, só notícias perversivas, mas as coisas boas que estão acontecendo por aí. Quantos velhinhos sendo acolhidos, amparados, bem cuidados. A gente vê no Rio de Janeiro a Casa dos Artistas, tratando tão bem aqueles velhinhos artistas. Ninguém fala nisso. A gente ouve falar da Casa dos Artistas uma vez por ano na festa junina que eles fazem para angariar fundos. Mas fora disso ninguém fala. Os lares de criança que estão cuidando, educando os meninos, fazendo estudar, transformando meninos e meninas em homens e mulheres de bem, ninguém fala. Então, os homens e as mulheres que fazem as mídias, eles têm grande responsabilidade nessa expansão do mal, porque eles têm os veículos em suas mãos. Eles podem dar um espaço ao bem. Ninguém proíbe que se noticie o mal, mas que esse mal noticiado possa servir à construção do bem. E não noticiar o mal por noticiar o mal. Uma manchete negativa fica semanas, meses sendo falada a mesma coisa. Uma notícia boa, quando ela é falada, é só aquela vez e não há mais outra oportunidade. Verificamos quanto você não sabe das coisas boas feitas no mundo. O lar de criança de Divaldo Franco, na Bahia, por exemplo, a Mansão do Caminho, ele atende diariamente a mais de 3.000 crianças com escolaridade, com comida, com médico, com tudo. Ele banca isso com seu trabalho, com a comunidade que lhe dá apoio. Ninguém fala isto. E pelo Brasil afora, e pelo mundo afora, não se cogita disto. Mas bastou que haja uma notícia escandalosa, vendável, e isto basta para encher todas as páginas, todos os horários. Não há horário para o bem. No entanto, é necessário que quem tem nas mãos essa responsabilidade saiba usar essa responsabilidade, porque senão a gente acaba dando um tiro contra o próprio pé. Nós vamos para um rápido intervalo, Raul, mas eu queria depois, no nosso retorno, nós vamos falar um pouquinho do DVD, mas que essa questão de você dizer que a mídia explora muito as coisas negativas, será que nós não somos os culpados de nos afinizarmos com essas informações, né? Nossos espíritos não são os culpados disso? Mas depois do intervalo, gostaria que você respondesse isso para nós. Nós já retornamos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com Raul Teixeira esclarecendo algumas questões, sempre com a visão espírita. Raul, eu queria que você falasse um pouquinho sobre este DVD, Sexualidade, lançado pela editora Frater. Foram-me apresentadas 22 perguntas a respeito da sexualidade, com seus diversos aspectos. E essas 22 perguntas foram por mim respondidas e foi disso gerado um DVD e um CD com o nome Sexualidade, uma visão espírita, sob uma visão espírita. De modo que as questões são temas de atualidade, são temas muito empolgantes e certamente será útil aos interessados. Então fica a sugestão da sua compra aí do DVD ou CD, né? Sobre sexualidade numa visão espírita. Raul, retornando aqui ao nosso tema, eu deixei uma pergunta no ar sobre essas questões das notícias negativas veiculadas pela mídia. Elas não são trazidas e porque as pessoas ficam ligadas, né? Os seus espíritos se afinizam muitas vezes com essas ideias, Raul? Existe o sim e existe o não.
Normalmente, os espíritos que estamos reencarnados na Terra, ainda temos o pezinho muito mais no menos do que no mais. Mas estamos na transição evolutiva. No entanto, verificamos que a sociedade é muito moldável. Aquilo que você oferecer às massas, a massa vai gostar. Se você trouxer uma coisa boa, a massa vai passar a gostar de coisas boas. Se você trouxer coisas ruins, a massa se adaptará às coisas ruins. Recordo-me de que há alguns anos tínhamos no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, um projeto de música ao ar livre e juntava muita gente. Populações imensas, grupos enormes de pessoas para ouvir Isaac Karabichevsky, regendo a orquestra sinfônica brasileira e apresentando maravilhas do clássico, do popular, e o povo gostava. E não havia espaço mais que coubesse tanta gente. Mas na medida em que não há verbas para fazer coisas boas, só há verba para o nível da ralé, o nível mais baixo, então o povo vai se tornando ralé, intelectualmente falando. E moralmente falando também. Na medida em que você só noticia coisas ruins, o seu psiquismo vai se ajustando às coisas ruins. Você começa a ter medo de sair de casa, você começa a ter medo de conversar com as pessoas, você começa a ter medo de ser amigo das pessoas, você começa a ter medo. Na medida em que se oferecer às criaturas uma campanha de aproximar do outro, de ser fraterno, de ter segurança nas ruas, de saber dirigir bem, de dirigir com cuidado, agora nasce a campanha de você respeitar o pedestre. Então são coisas boas que vão reeducando as comunidades. Os veículos de comunicação, quaisquer que eles sejam, eles têm muita responsabilidade nessa massificação das ideias. Nós sabemos que, historicamente, a humanidade é massiva. Então, se surge um líder ou uma liderança que joga a criatura para a esquerda, ela vai para a esquerda. Para a direita, ela vai para a esquerda. Para a direita. Então, dessa maneira, nós precisamos aprender a usar o tempo de que dispomos na Terra para falar do mal que precise ser corrigido, mas para destacar o bem que necessita ser vivido. Ligada a essa questão ainda, isso é uma pergunta encaminhada também por um telespectador. Ele diz assim: por que tantas pessoas se preocupam tanto com a morte, Raul? Na sua visão, é claro. Isso é muito natural, é muito esperado, porque nós somos dotados do chamado instinto de conservação. E a divindade nos dotou desse instinto de conservação exatamente para que nós pudéssemos cumprir o nosso papel aqui na Terra. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, qualquer desgosto a gente deitaria e quereria morrer. Siga o enterro. Nós não enfrentaríamos as enfermidades, nós não enfrentaríamos o baixo salário, a gente não enfrentaria o inimigo, a gente não enfrentaria o mau tempo. A gente morreria, seria tão fácil fugir. No entanto, como temos um programa de vida a executar aqui na Terra, como temos compromissos a levar adiante aqui no mundo, nós carregamos nesse instinto de conservação o desejo de não morrer. A pessoa está doente nas últimas, mas está se agarrando à terapia, a um tratamento, à rezadeira, ao padre, ao curandeiro, a quem possa ajudá-la. Vejamos que é um instinto de conservação. Esse medo da morte corresponde a uma necessidade que a gente tem de ficar aqui. Todo mundo reclama que a vida é difícil, que a vida é dura, isso, aquilo, mas está todo mundo aqui. Ninguém quer ir embora. E nós ficamos muito confrangidos diante da morte de alguém. De forma que a esse instinto, a essa coisa natural do instinto de conservação, cabe bom senso. Embora nenhum de nós deva buscar a morte, pela consciência que temos da importância do viver, também não nos cabe esse apego patológico à vida corporal, a tal ponto que não haja espaço mental para pensarmos na morte, que é uma fatalidade. Tudo quanto nasce tem que morrer um dia. E se o nosso corpo físico nasceu, ele vai morrer um dia. Que dia é esse? Não sabemos. Então que esse assunto possa ser ventilado com um pouco mais de naturalidade.
O que vai acontecendo é que, pelo fato de jamais se cogitar da morte, jamais se falar da desencarnação, as pessoas ficam desprevenidas e despreparadas. Quando falece um parente, um amigo, a criatura se desespera, entra num verdadeiro pânico, porque aquilo não fazia parte das suas cogitações. E, naturalmente, isso é prejudicial. É muito importante que eu lide com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, meus irmãos, meus amigos, sabendo que um dia um de nós terá que ir. Possivelmente não vamos todos juntos num acidente coletivo. Vá um de cada vez. E quem é que irá primeiro? Não sabemos. Para um pai é muito difícil ver um filho morrer. Mas para um filho também é muito difícil ficar sem seus pais, ficar órfão. Então a vida é toda assim. Nós sentimos sempre muita falta daqueles que partem da vida física, mas não podemos perder de vista que no mundo em que estamos e na realidade evolutiva nossa, a morte é uma necessidade da evolução. É uma característica do nosso estágio evolutivo. Não podemos imaginar o que seria de nós com 250 anos, com o corpo de 250 anos. Na medida em que vamos completando as décadas, vamos vendo como é que o corpo passa a sofrer, a ficar debilitado, a ter necessidade, a não responder mais a muitas coisas. Imaginemos esse envelhecimento continuado, nós iríamos nos sentir cada vez mais inativos, mais incapazes, mais impotentes. Isso seria uma infelicidade. Imaginemos-nos com 300 anos, 400 anos de idade, sem poder mais sair da cama, levantar, ter a nossa vida livre, dependendo de tudo e de todos. Então, a inteligência divina é perfeita. Chega a um ponto que o corpo já não nos serve mais, saímos dele para voltar à Terra com uma nova enxada, com um novo instrumental e seguir trabalhando no rumo da nossa evolução. Nós temos um vício que a gente chama de amor, que é o vício do apego. O apego nunca foi amor. O amor significa liberdade. Que a gente chore o passamento dos entes queridos, mas chore de saudade. Nunca de rebeldia, nunca de revolta e nem evocando esses mortos. Porque às vezes vai embora a nossa mãe e a gente fica chamando a nossa mãe para vir nos ajudar nas questões que são pertinentes a nós. Ela já cumpriu o seu papel. Agora, cabe a nós darmos conta da nossa vida aqui na Terra, de modo que chorar de saudade faz parte da nossa estrutura humana. É salutar para o espírito que recebe essa energia de saudade, porque eles também, no além, sentem saudades nossas. No entanto, esse apego que faz com que a gente guarde as coisas do ente querido e todo dia chore em cima, e lamente, e se revolte, e se rebele, certamente, nós estamos culpando, sem dizer e sem imaginar, estamos culpando o falecido pelo nosso sofrimento. Quanto mais nós damos vazão a este sofrimento exacerbado, exagerado aqui na Terra, jogamos essa energia sobre eles e com certeza os prejudicamos muito. Daí, em nome do amor, vale a pena que nós vamos nos recompondo aqui na Terra, reconstituindo a nossa vida. A gente chora de saudade, lembra deles, mentalmente dirige o nosso pensamento, conversa com eles em pensamento. Não é esquizofrenia, não é loucura, não. Nós podemos emitir nossos pensamentos, conversar com nossos entes queridos, dizer a eles do nosso amor, da nossa saudade, o quanto que eles nos fazem falta. Mas imaginar que eles também sentem carência de nosso afeto, da nossa ternura. Quanto mais profundos hajam sido esses vínculos, quanto mais fortes esses laços, mais um sente falta do outro. Mas isso não significa que nós vamos ficar choramingando